Como é possível que 9 milhões de pessoas vençam 90 milhões? Uma região, dois países, um com 9 milhões de pessoas, o outro com 90, exatamente 10 vezes mais. À primeira vista, isso nem parece uma competição. É como se uma pessoa enfrentasse 10. É quase como se a Geórgia atacasse a Rússia, que tem 140 milhões de habitantes, na verdade, e não 90. Mas a realidade, no entanto, de Israel e Irã é paradoxal. Um país é pequeno, tem o quê? 78 anos vivendo em conflito desde o seu nascimento, sem petróleo, sem gás, quase sem recursos naturais. O outro tem uma população 10 vezes maior, enormes reservas de petróleo e gás, uma das civilizações imperiais mais antigas, uma posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente. E mesmo assim, em inovação, startups, prêmios Nobel per capita, cibersegurança, medicina, capital de risco, Israel está muito à frente do Irã. A pergunta é, claro, por quê? Se você se interessa por análises assim, sem propaganda e sem emoções, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos abordar temas complexos de forma profunda e, acima de tudo, absolutamente honesta. Como era o Irã antes da islamização, até o século VII, o território do atual Irã era o centro de grandes impérios. Lá estavam o Império Aquemênida, o Reino Parta e o Império Sassânida. A Pérsia criou um dos primeiros documentos sobre direitos humanos, o Cilindro de Ciro. Um sistema tributário complexo, sistemas de irrigação, estradas imperiais, tolerância religiosa. Sim, tolerância religiosa. No final da antiguidade, o Irã sassânida era igual em termos religiosos, organização militar, direito e filosofia. Era uma civilização cosmopolita e tecnologicamente avançada para aquela época. Pode-se entender que a islamização não destruiu a Pérsia, ela a transformou. Os estudiosos persas se tornaram o núcleo da civilização islâmica. Avicena, bem, digamos, não era exatamente persa, era judeu, claro, sim, digamos Abucina, mas isso não importa. Al-Farabi, Al-Khwarizmi. Do século 8 ao 12, os centros intelectuais persas estavam entre os mais desenvolvidos do mundo no planeta, não sei, pelo menos naquela região civilizacional sobre a qual podemos conversar hoje. Os problemas começaram muito depois. Até 1979, o Irã, sob a liderança do Shah, estava se modernizando ativamente. Industrialização, crescimento das universidades, cooperação com o Ocidente, sistema jurídico secular, ampliação dos direitos das mulheres. A Revolução Branca reformou o país. Mas em 1979 aconteceu essa revolução religiosa fanática no Irã. A monarquia foi derrubada e os ayatolás chegaram ao poder. A principal mudança foi institucional. A meritocracia foi substituída pela lealdade ideológica. A integração com o mundo foi trocada pelo isolamento por sanções. E, além disso, um auto-isolamento. A iniciativa privada foi substituída pelo controle do Estado. Foi exatamente isso que, em 1979, se tornou o ponto de virada. Bem, agora vamos fazer uma pausa e, antes de passarmos para a atualidade, vamos falar sobre Israel. Israel surgiu, este atual, o segundo, terceiro, quarto surgimento, em 1948. Ele não tinha petróleo, não tinha gás, não tinha riquezas naturais. O que ele tinha? Guerras ininterruptas desde a sua criação, até mesmo antes disso, certo? Imigração em massa, pessoas que não sabiam fazer nada e a ameaça de destruição todo dia, toda hora. E o que Israel construiu sob essa pressão terrível? Tribunais independentes, alguns dizem independentes até demais. Eleições competitivas. Alguns dizem competitivas até demais. Universidades autônomas, devo dizer, alguns dizem autônomas até demais. Redes científicas abertas, integração total no mercado mundial. Formou-se um ciclo fechado. Tecnologias militares, startups civis, capital de risco, saídas globais, novos investimentos. Um exemplo? Sim, centenas. Mobileye, Checkpoint Software Technologies, WIS, quantos você quiser. Este é um sistema que se autoalimenta e se fortalece. Qual é a diferença estrutural? Existe entre A e B. Primeiro é a fuga de cérebros. Irã, emigração em massa.
Uma fuga constante em massa dos mais inteligentes, dos mais empreendedores, dos mais ativos. Israel, retorno da diáspora e dos investimentos. O Irã não precisava inventar nada urgentemente, o petróleo trazia dinheiro. Israel precisava sobreviver. A escassez se tornou o motor da inovação, não havia nada. Era preciso fazer tudo por conta própria, o mais rápido possível, agora mesmo ou ontem. Israel imediatamente criou alianças com o capital de risco nos Estados Unidos, alianças científicas. O Irã criou sanções e restrições. As inovações nascem em redes, não em isolamento. Inovações exigem o direito de discordar. Onde há medo, há conformismo. Onde há conformismo, há poucas ou praticamente nenhuma ideia que chamamos de radicais. Estamos falando de avanços. A diferença entre o agora e o de repente, surgiu uma ideia totalmente nova. É preciso debater com alguém, é preciso refutar isso, é preciso defender isso, é preciso construir isso, é preciso provar isso. Não pode. Dizem no Irã. O Irã criou algo novo? Bom, sim. Tecnologias de mísseis, drones, infraestrutura nuclear, nanotecnologia, só que tudo isso já existia no mundo. Antes disso, eles simplesmente recriaram isso sabendo que já existia. Ele não criou uma tecnologia global de consumo do nível da internet. Nenhuma descoberta digna de prêmio Nobel em física. Ecossistemas como o do Vale do Silício. Lá não havia nada nem parecido. A diferença não está na inteligência. Não está na inteligência. Farsi, os persas são muito, muito inteligentes, com uma enorme bagagem histórica. Eu diria até mais. Veja só que história rica e impressionante. Praticamente tão grandiosa quanto a dos judeus. A diferença está na liberdade. É disso que falamos todos os dias. A diferença está na liberdade. Se o Irã mudasse, com sua população de 90 milhões e uma forte cultura de engenharia, lá existe uma cultura de engenharia muito forte. Ele poderia se tornar uma potência aeroespacial, um grande centro de inteligência artificial, um polo de biotecnologia, uma ponte logística entre a Europa e a Ásia. O que seria mais catastrófico para o mundo? Perguntei à inteligência artificial. Se o Irã desaparecer da face da Terra, se Israel desaparecer, a resposta foi a seguinte. No curto prazo, o desaparecimento do Irã afetaria mais o mundo por causa do petróleo e dos mercados de energia. A longo prazo, o desaparecimento de Israel enfraqueceria as tecnologias globais de cibersegurança e as inovações, em outras palavras. A importância do Irã em recursos naturais. A importância de Israel está nas pessoas, no conhecimento e também nas instituições que foram criadas lá. Vamos pensar um pouco juntos. A proporção da população é de 1 para 10 exatamente. A diferença em inovação é de 100 para 1. A razão não é étnica, não é geográfica, é sobre como a sociedade é organizada, o quanto ela é livre. O quanto ela é aberta ao mundo, o quanto a pessoa pode pensar de forma independente. A história da Pérsia mostra que o potencial é enorme, um potencial enorme. Simplesmente há poucos países com um potencial como o dos persas, como eram chamados antigamente. As estruturas mudam. Se elas mudarem, em 20 ou 30 anos o mapa da ciência do Oriente Médio e do mundo pode parecer completamente diferente. Se você gosta de análises profundas, sem gritos nem propaganda, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Ah, antes que eu me esqueça. Quero dizer que, para aqueles que atenderam ao meu pedido e ativaram o sininho, muito obrigado. Em uma semana, exatamente 1000 pessoas, obrigado. Mas ainda precisamos de pelo menos mais 2000 ou melhor, 3000 pessoas, e aí, como dizem, o céu é o limite. Ou seja, aí não teremos limites. Por isso, se você gosta do que eu faço, se acha que isso é necessário, útil e vai despertar interesse não só em você. Então nos ajude a levar esses vídeos para um público além do círculo com o qual já estamos conversando agora. Clique no sininho. Por favor, encontre-o. Não é difícil. Ele provavelmente está no mesmo lugar que o botão inscreva-se. Talvez no canto superior direito da sua tela, mas provavelmente é isso. E se você não for inscrito, então não tem o sininho. Então se inscreva e logo em seguida clique no sininho. Ele vai aparecer. E claro, tem uma pergunta. Por favor, responda nos comentários. O que é mais importante para o desenvolvimento do país? Recursos ou liberdade?
Até a próxima.